para transmitir no YouTube. Pode começar. Boa tarde. Eu quero saudar a todos que nos acompanham nessa live. Agradecer imensamente a Dina, Alexandre, Adriano, por estar compartilhando essa live conosco, para a gente discutir um tema fundamental na sociedade brasileira, que é a discussão da cultura, a situação dos trabalhadores da cultura, discutir como nós, da Assembleia Legislativa, e aqui eu já quero reafirmar meu compromisso, né, com os trabalhadores da cultura, mas, sobretudo, dada a importância dessa discussão da temática da cultura no âmbito da pandemia, mas também, sobretudo, do ciclo econômico que precisa ser retomado pós-pandemia, e a cultura é fundamental nesse processo. Nós sabemos que as atividades culturais elas foram as primeiras a serem paralisadas, e a gente sabe que elas serão as últimas a serem retomadas em função de que qualquer atividade cultural é uma atividade de agregação, é uma atividade que reúne gente, é uma atividade que tem um papel fundamental na relação com a sociedade, né? No sentido de nos colocar no outro patamar, de agregar gente. Então, eu gostaria de iniciar essa discussão, primeiro agradecendo a todos vocês, lembrar que tivemos uma reunião importantíssima essa semana, com representantes de vários segmentos, né, da arte e da cultura, discutir com a presença de 12 parlamentares para discutir o apoio a alguns projetos. Tem 3 projetos tramitando na casa, dentre os quais um que foi elaborado por mim, mas com a disposição muito grande de dialogar, de discutir com os demais deputados, de agregar, no sentido de garantir, neste momento tão difícil da vida do país e do mundo, que os trabalhadores da cultura que não têm direitos trabalhistas em sua grande maioria, porque eles vivem, são microempreendedores, muitas vezes, individuais, não têm, do ponto de vista da legislação trabalhista, nada que permita uma proteção. E, nesse momento, como eu quero aqui que Adriano coloque de forma muito clara, porque representa aqui um segmento importante de tudo isso, assim como Alexandre e Dina, artistas que estão passando fome. Eu não tenho nenhum receio de dizer isso, porque sou procurada diariamente, né, por vários deles, pessoas circenses, professores, pessoas que trabalham na dança, né, nas artes plásticas também. Então, tem muita gente, né, e essa pandemia ela pega o setor de cultura de forma muito forte, né, e os que trabalham ao redor da cultura. Então, eu gostaria muito que a gente pudesse esclarecer para as pessoas que estão nos acompanhando, e eu acho que é um momento importante para que a discussão seja feita. Essa não é uma luta da cultura, ou de quem trabalha na cultura, essa é uma luta da sociedade paraibana, precisa ser entendida assim, né? Porque se a gente restringir essa luta às pessoas, os trabalhadores da cultura, e como uma coisa dos artistas, a gente vai... primeiro, é um equívoco conceitual, né? E, segundo, porque a cultura ela tem ela impacta na economia, no social, na vida das pessoas em sociedade. Então, essa é uma luta e uma discussão de toda a sociedade paraibana. E o objetivo dessa live é contribuir para que a gente possa ter um grande projeto que apoie agora a cultura, mas que esse fórum seja permanente, para que no orçamento da Assembleia a gente possa sempre
contemplar a cultura como um setor fundamental. Então, boa tarde a todos vocês, né? E eu gostaria que cada um pudesse expor essa situação. Nós estamos com 3 pessoas que respiram cultura, que fazem a cultura, com pessoas que, inclusive, têm interlocução e têm representação junto a vários segmentos da cultura. Então, que a gente possa aqui dar a palavra inicialmente a vocês, para que vocês se posicionem. Já adiantando que hoje eu fiquei muito triste, porque a Assembleia ela adiou essa discussão e esse processo, né? O que deixa a gente bastante preocupado, porque as coisas, o tempo avança, né? A situação cada dia fica pior para os artistas e os poderes públicos eles não estão conseguindo dar a resposta devida e necessária. Então, boa tarde, meus queridos atores, que a gente possa fazer essa boa discussão aqui. Pode começar com o Adriano? Podemos sim. Boa tarde a todos, Dina, Alexandre, né, você, Cido. Obrigado pelo convite. A situação, como você já bem mensurou aí, está difícil, né? A gente, basta dizer que fizemos 2 edições de entrega de cestas básicas aos músicos, né? Para dar um conforto. E vamos entrar na 3ª edição agora, e a coisa é quando a gente começa a chegar mais próximo do músico, como você falou, do músico que toca mais nas periferias, né? Assim, nos cantos mais escondidos, eles estão numa situação muito, muito séria. Numa das entregas, um pessoal que toca nessa época de São João, né? Eles perderam, eles passaram o ano todo, que assim, eles têm um bico aqui, sei lá, um de pedreiro, outro disso, mas a renda deles é essa época do São João. Essa época, eles passando todo, além lógico, da história do tocar, que é bom, né? Tal, é a parte de renda deles. E eles disseram, rapaz, Adriano, e agora? O que é que vai acontecer com a gente? Estamos desesperados. Já teve um que chorou, assim, que pegou a cesta básica, agradeceu. Eu vi assim, caramba, como é uma coisa mínima assim, né, entre aspas, né, uma cesta básica, e para a pessoa hoje está sendo tudo, né, com essa loucura que estamos passando, né? Então temos que realmente fazer esse fórum, temos que realmente discutir e ver a melhor forma de ajudar esse povo. Mas não é só músico, não, como você falou aí, os atores, né, o pessoal de circo, muita gente está nesse dilema hoje, né? Como ganhar, como sobreviver, que já não era tão fácil, né? E agora que ficou mais complicado. Eu gostaria agora de passar para a Dina a palavra, e que a gente possa abordar aqui também essa questão da Assembleia, da importância desse projeto. Então, boa tarde, deputada. Muito obrigada pelo convite. Eu acho que hoje, infelizmente, é um dia muito triste para a cultura da Paraíba. Aliás, são 2 dias consecutivos de muita tristeza para nós. A tramitação dos projetos que estava decorrendo na Casa do auxílio emergencial foi pedido vistas do projeto, porém o líder da bancada do governo, que é o relator do projeto também, da deputada Estela Bezerra, do deputado Jeová, que também agrega o seu indicativo, já vai dizer que o voto é pela inconstitucionalidade. Inclusive, o governador João Azevedo deu essa indicação pessoalmente pelo telefone. Então, isso é uma notícia que nos deixou bastante tristes, e hoje se somou com o fato de que R$200.000, que era um valor já bastante pequeno, mas enfim, seria qualquer coisa, que era um valor que viria da Assembleia Legislativa diretamente, daquele auxílio de 2 milhões que a Assembleia Legislativa destinou para medidas de apoio à Covid. Também foi considerado pelo Tribunal de Contas e pelo
agora esqueci o outro órgão de controle, que também não seria correto, então, teórico, esse dinheiro também não virá. Então, quer dizer, a gente está num cenário que eu acho que ele já ultrapassa o fundo do buraco, porque, na verdade, a gente já vem com muitos anos de desinvestimento na cultura. O Governo do Estado tem, sim, uma dívida já muito grande com o setor cultural. O FIC não é executado, já vai fazer 6 anos, que é o Fundo de Incentivo à Cultura. Políticas públicas de desenvolvimento e de fomento do setor também não têm acontecido. A lei, o Plano Estadual de Cultura não está aprovado, não está funcionando, então a gente está sem sequer um Plano Estadual de Cultura operando. E a isso se soma também as prefeituras, que também acabam seguindo esse exemplo, né? Então, João Pessoa também, o Fundo Municipal de Cultura também não está sendo operado. A gente também já sabe das dificuldades de Campina Grande, que as coisas não acontecem, que seria inclusive este balão de oxigênio do São João, não é? E que agora com a pandemia não vai acontecer. Então a gente está se a gente já estava com um problema, a gente agora está com um problema cada vez maior, que assim é um fato, as pessoas não têm o que fazer. O trabalhador da cultura não é CLTista, por norma, muito poucos são CLT, carteira assinada. A informalidade é gigantesca, até porque a cultura é encarada como complemento de renda, então a gente tem uma boa parcela dos profissionais que trabalham na cultura que têm outra renda principal e acabam complementando a renda também, por exemplo, com artesanato, com música, mas que neste momento, com o desemprego do Brasil e com o cenário da macroeconomia do Brasil, que é caótica, estão impedidos de trabalhar e de complementar a sua renda. E no plano federal, quer dizer, não vou nem falar, os últimos 2 governos foram de desmonte do que existia da cultura. O Ministério da Cultura foi despromovido para uma secretaria que ficou ali titubeando entre o Ministério da Cidadania, depois foi para o Turismo, uma parte, e agora só finalmente é que migrou todo para o Turismo. Estamos sem secretária de Cultura, quer dizer, por enquanto ainda a Regina se mantém, mas não se mantém, aquelas coisas, né? Eu acho que a cultura e a saúde neste momento, infelizmente, há muito a lamentar. Mas enfim, voltando aqui para o cenário estadual, a Paraíba é um estado riquíssimo no que toca ao saber cultural, né? Nesse aspecto, o Nordeste assume e sai na frente do facto de ser a parcela do Brasil que tem a identidade cultural mais agregada, né? Isso acaba gerando uma identidade cultural mais próxima e com mais expressões artísticas, né? Então as pessoas têm o hábito de consumir a cultura, isso vê-se. Ainda hoje a gente encontra literatura de cordel nas feiras. Se a gente for em alguma cidade do interior, é muito fácil de encontrar literatura de cordel. Ainda se passam muitos causos através do repente, né? Algumas notícias às vezes ainda se passam pelo repente, né? O nosso antigo WhatsApp do bem, digamos assim, né? E é um fato que a gente precisa ter um olhar para com essas pessoas, porque são saberes que quando desaparecerem não vamos ter mais. E isso é uma coisa gravíssima. São patrimónios. São coisas que nos referendam enquanto cultura, né? enquanto entidade, enquanto coletivo nacional e Estado-nação, inclusive. Então, muito importante este nosso contato com a Assembleia Legislativa, com a deputada Cida Ramos, com outros deputados que têm sido incansáveis nesta nossa luta, mas, por outro lado, a gente sente que chega no governo e, infelizmente, o governo estadual não nos quer ouvir, já começa por aí, não ouve as nossas propostas, as cartas que a gente escreve não recebem qualquer tipo de resposta. Fala-se agora de uma possibilidade de edital. Eu não acho que seja o momento de colocarmos as pessoas a disputarem um edital, porque a gente está falando de vidas humanas. Como é que a gente vai dizer às pessoas que vamos avaliar pelo mérito? Não podemos avaliar pelo mérito num atual cenário de pandemia. Então a gente tem que avaliar
A gente tem que dar uma renda mínima, a gente tem que dar uma premiação que seja, se a gente tiver que achar uma forma legal, né, juridicamente legal, de fazer este processo. Mas, mais uma vez, o Governo nos pede a compreensão, mais uma vez o Governo nos diz que temos que esperar, só que eu acho que, sinceramente, assim, minha opinião pessoal, sem falar em representatividade de ninguém, eu acho que o momento as vidas contam. A gente não pode esperar que venham migalhas, e a gente não é pombos para esperar migalhas, sinceramente. Faço uma metáfora, mas basicamente é isso que a gente tem que pleitear, e o respeito de sermos 8,51% dos trabalhadores da Paraíba. A gente é uma cadeia económica, a gente gera emprego, a gente gera renda, a gente gera impacto positivo na economia. Por cada R$1 investido na cultura, a gente gera 1,59 reais. São dados da Fundação Getúlio Vargas, não são dados que a gente inventou. Então, a gente está falando de coisas sérias, e a cultura tem que ser encarada, assim, também como um motor para sairmos desta pandemia. Como é que vai ser essa vida nova 2.0, né? Depois que o cenário melhorar? Né? Porque, assim, provavelmente daqui a um ano as casas ainda não estão liberadas a 100%. Daqui a um ano, possivelmente, a gente está falando de casas funcionando a 50%. E a gente já sabia que há um ano atrás era difícil fazer um cachê com a casa funcionando a 100%. Agora a 50%, então, não há Ou até cenário. menos, né, Dina? Ou até Exatamente. menos. Estou falando daqui a um ano 50%. Então, na Europa estão abrindo com 25% a lotação já, não é? Então, acredito que esse seja o nosso cenário. E a outra coisa que vai acontecer, que eu acho que é o que está, sinceramente, politicamente pensando o plano do governo estadual, esperando esse balão de oxigênio de 64 milhões que vai vir aí do governo federal. Mas é assim, se a gente pensar no melhor dos mundos possível, se a gente pensar num cronograma de quando é que esse dinheiro efetivamente vai estar aqui e vai ser dado às pessoas, a gente está falando em novembro. E em novembro, quantos é que vão estar vivos para receber esse apoio? A gente não está falando só de artistas, a gente está falando de uma cadeia produtiva gigante, maquiador, costureira, técnico de som, roadie. São muitas pessoas para colocar um espetáculo para acontecer. São muitas pessoas. Em cima de um palco estão 5, mas atrás dos panos às vezes estão 10, estão 15. Depende do tipo de espetáculo que é. Então tem que haver esse cuidado, tem que ser feito um cadastramento cuidadoso e rigoroso de quem são essas pessoas e onde é que elas estão, até porque critérios de interiorização são super pertinentes para o nosso Estado. E a gente tem que pensar política pública como deve de ser, tem que pensar medidas para hoje, para amanhã e para depois de amanhã. Então tem que fazer planos, tem que planejar, tem que ter legislação que seja cumprida. Porque ter uma legislação que não é cumprida, então não vale a pena ter. Não é? Ter uma Secretaria de Cultura que não funciona, então mais vale a pena também não ter. Minha opinião. Terminei. Muito bem, Dina. Opinião muito sensata, embasada em dados, né? Você fez uma excelente apresentação na reunião que nós tivemos com os deputados, com os artistas, com o segmento da cultura como um todo. Então, a gente agradece essa primeira intervenção. Eu gostaria de ouvir Alexandre Santos, que também esteve na reunião e que pode se posicionar a respeito dessa questão. Baseado na pergunta inicial que nós fizemos. Eu gostaria que você fizesse uma avaliação de todo esse processo e de qual o impacto da ausência do poder público na proteção à cultura na Paraíba, aos artistas, o que é que isso pode redundar de consequências, né, do que pode ser destruído em termos do que existe de cultura tão densa e tão importante na Paraíba. Primeiro, boa tarde a todos e todas, a quem está nos assistindo, a Dina, a Adriano, a você, professora Cida. Obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço.
Queria dizer, eu fiquei pensando bastante no tema gerador do nosso encontro hoje, né? O papel da cultura na pandemia. Eu acho que a cultura não cumpre somente um papel, ela vem cumprindo inúmeros papéis em meio a essa situação tão delicada que a gente tem vivido. Primeiro, acho que a cultura se liga diretamente, e aí falo a dimensão simbólica da cultura, a produção artística, ela tem se ligado diretamente a uma dimensão fundamental na integralidade de cada indivíduo, que é sua saúde mental, que é a sua subjetividade, que é a sua sanidade, eu diria. Porque imagine atravessarmos essa pandemia sem livros, sem filmes, sem música. Imagine nós vivermos um tempo tão delicado, tão doloroso para tanta gente, sem um mínimo de alívio diante de um momento tão difícil. Então, acho que a cultura ela vem nesse momento como um porto seguro para muita gente. Eu fico pensando quantos quadros de depressão, quantos quadros, inclusive de possibilidades de subir o tom de uma depressão e seus possíveis efeitos, não poderiam estar acontecendo se não fosse a arte e a cultura atuando para que as pessoas se ancorassem, se ancorem em algo. Então, ela vem se ligar diretamente a uma dimensão subjetiva, a dimensão da saúde mental das pessoas nesse momento. É impossível atravessar essa epidemia sem ouvir música, sem ler um livro, sem assistir um filme. A arte ela está presente para nos resgatar, para nos aliviar, para nos salvar nesse momento também. Também porque não só nesse momento, tá? Mas agora nós temos percebido a sua presença fundamental. Acho que também há uma dimensão cidadã e uma dimensão política para a qual a cultura tem contribuído e tem cumprido um papel. Eu acho que nós da cultura somos talvez o movimento mais diverso e mais espraiado, mais capilarizado que existe em todo o Brasil. Nós estamos presentes nas comunidades, através dos pontos de cultura, das casas de cultura, das casas de terreiro. Nós estamos nas comunidades através dos teatros independentes, dos centros comunitários, dos centros culturais independentes. Nós estamos presentes em todo o Brasil. E em todo o Brasil nós temos agentes culturais mobilizados para distribuir cestas, chegar junto das pessoas, amparar os mestres, amparar brincantes, amparar pessoas que, nesse momento, estão passando por inúmeras dificuldades. Dificuldades que a gente, muitas vezes, não consegue nem imaginar a realidade de cada um. Então, do ponto de vista político, o que eu mais tenho visto de canto a canto do Brasil são os agentes culturais se mobilizando para amparar mestres da cultura, outros artistas, outros brincantes, mas também há uma outra dimensão política e aí, digamos assim, mais estrutural, da qual nós não deixamos de participar. E aí falamos das políticas públicas, falamos da legislação cultural, e aí eu quero trazer esse processo de articulação da Lei Emergencial Cultural em nível federal, mostrar como a cultura estabeleceu uma capacidade de diálogo entre tantos atores que nós tivemos votos no Congresso. Somente o Partido Novo não votou. Então, nós tivemos voto de ponta a ponta do espectro político no Congresso Nacional. A cultura mobilizou a sensibilidade até daqueles que nós achamos
os mais insensíveis. Para aprovar uma lei de emergência a um setor que é extremamente produtivo, é extremamente que tem dado uma contribuição no desenvolvimento do país que é inegável. O Brasil, e aí eu quero me remeter ao Ministério da Cultura, não ao que temos hoje, mas ao ministério que eu reivindico como nosso ministério, ao ministro que eu reivindico como nosso ministro da Cultura, que era o nosso ministro Gilberto Gil. Todo o percurso trilhado por aquele ministério, pela gestão de Gil, pela gestão de Juca, pelas demais gestões que implementaram políticas públicas como pontos de cultura, como pontos de mídia livre, como programas como o Mais Cultura nas escolas, Mais Cultura nas universidades, enfim, uma gama imensa de políticas públicas. Nós estivemos à frente de um processo fundamental de desenvolvimento da imagem do Brasil no mundo a partir da nossa produção cultural e da geração de riquezas a partir de uma cadeia produtiva imensa. Uma terceira dimensão é justamente a dimensão econômica, e aí já chegando nela, né? Dina coloca muito bem os números. Eu vou buscar, inclusive, não repeti-la, porque eu acho que ela tem uma propriedade imensa de transitar pelos números da cultura. Contudo, é importante a gente frisar que nesse momento em que na Paraíba e em vários outros estados se debate a retomada econômica e não se considera a cultura, porque na live do governador nós não ouvimos falar em cultura. Pode ser que agora esteja mais sensibilizado com o processo que a gente está levando junto à Assembleia, mas nós não ouvimos naquele momento. É preciso dizer que com a Lei Emergencial Cultural Federal, 3 bilhões estão sendo liberados para todo o Brasil. E na Paraíba vem 36 milhões para o governo do estado e 32 milhões para os municípios. Os nossos cálculos é que esse é um impacto de pelo menos 108 milhões, justamente ancorados nesse estudo da Fundação Getúlio Vargas, que projeta cada investimento da cultura sendo multiplicado por 1,59, a cada R$1 se multiplicando por 1,59. Então, veja, nós estamos no centro e queremos ser vistos dessa forma, nós estamos no centro do processo de retomada econômica do Brasil e do estado da Paraíba. Nós não podemos ser vistos menos que isso, porque hoje a luta do movimento cultural por essa lei de emergência cultural em nível federal está trazendo à Paraíba um recurso na ordem de 68 milhões, com impacto de 108 milhões. Há sim uma ausência do poder público, uma ausência estrutural, de canto a canto dos espectros dos entes federativos, em nível nacional, em nível estadual, em nível municipal. Há dificuldades em nós nos conectarmos a esses governos para não apenas apresentar pautas, mas para nos fazermos sermos vistos como essenciais. Quando nós somos essenciais e sabemos disso, e os números mostram isso, não termos Ministério da Cultura e perdermos a centralidade da política cultural nesse processo é muito ruim, certo? Mas, ao mesmo tempo, quando nós nos esbarramos na falta de iniciativa de uma Secretaria de Cultura local, por exemplo, também é muito ruim, porque é na Secretaria de Cultura que nós deveríamos estar sendo acolhidos, é na Secretaria de Cultura que nós deveríamos estar sendo abraçados, compreendendo o nosso papel. É a estrutura mais próxima que nós temos a nós. Para a gente chegar a Brasília é impossível hoje. Nós temos que contar com os nossos, digamos assim. O adiamento nasce... Alexandre, me permita uma interrupção para esclarecer, porque nós estamos com mais de 200 pessoas que estão nos acompanhando, visualizando.
Ontem mesmo eu conversava com o artista de Mari, né, com Firmindo, que tem lá um centro cultural a muito custo, porque é muito difícil produzir cultura nos municípios quando começa a se afastar dos centros, né, de João Pessoa, Campinas, das maiores cidades. Então, os pequenos municípios de pequeno porte, eles sofrem bastante também com a ausência de apoio. Nesse momento, garantir, é preciso primeiro esclarecer que esse recurso, a questão do projeto da deputada Jandira Fegali, né, é um recurso que ainda não está totalmente, não está garantido ainda também, né? Está em processo. E mesmo tendo tramitando, né? Federal, tem que ter um plano de emergência estadual, né? São duas coisas que vão se complementar, mas, como bem colocou, a gente sabe que esse recurso federal vai ter um processo para poder chegar até a todo o Brasil, né? Tem uma certa demora na chegada desses recursos. Eu gostaria que, se vocês também pudessem abordar como nós podemos fazer uma frente junto com o turismo, porque cultura e turismo têm uma mediação aí grande, né? A Paraíba, do ponto de vista do turismo, tem tido alguma iniciativa do poder público, também a Assembleia Legislativa está preocupada, tem uma comissão que, inclusive, está procurando estudar, procurando dar apoio, linhas de crédito ao segmento, mas esse segmento do turismo ele também tem uma perna e depende muito da cultura, né? Como a gente poderia ampliar uma frente ampla aí, né? Eu vou começar querendo lhe ouvir, Alexandre, mas depois Dina e Adriano, né? Como a gente poderia unir esforços nesse sentido, para que a luta ganhasse um outro patamar também, em uma outra dimensão. Acho que nesse momento a gente não fazer nada não é alternativa, né? Nós vamos ter que ampliar frente, unir mais forças para que o poder público cumpra com seu papel. Eu peço até desculpa se me alonguei, é que me deram 15 minutos e o tema me é muito caro, então eu me empolgo, tá certo? Mas eu acho essencial o diálogo com o turismo. Acho que nós devemos, como a senhora falou muito bem, professora, é preciso ter um plano de gestão e implementação. Hoje nós estamos em diálogo, é mais fácil dialogar com secretários de outros estados do que com o nosso. Em outros estados, e aí vou citar o exemplo do Ceará, que já tem um grupo de trabalho formulando esse plano de implementação, e aí é preciso a gente tomar isso como exemplo e saber criar no plano de implementação as nossas articulações interinstitucionais, as nossas articulações intersetoriais. A cultura é extremamente transversal. Nós precisamos de setores do turismo, de setores como educação, de setores como ciência e tecnologia, para fazermos com que esses 108 milhões de impacto, inclusive, se ampliem, porque nós estimamos 108 milhões ancorados na FGV, mas a Unesco, com uma pesquisa de 2013 sobre o Relatório Mundial da Economia Criativa, ele cita a possibilidade que da cultura, a cada R$1, gerar R$4. Por quê? Porque ela gera impactos diretos e indiretos. E os indiretos estão justamente conectados aí, com turismo, com educação, ciência e tecnologia, com meio ambiente, com saúde. São setores em que nós vamos precisar, sim, estarmos juntos, pensarmos metas comuns, pensarmos metas de construção comum, certo? Para nós podermos ver um plano de fato arrojado. Nós não podemos achar também que a cultura por si só garante ou é independente. Não, ela é transversal, ela é intersetorial, ela necessariamente é um setor que dialoga, que se espraia para outros setores e que se alimenta também desses outros setores.
Ótimo. Dina, pode Posso? comentar sobre isso, sobre essa necessidade de uma frente que a gente possa articular outros setores que fazem mediação com a cultura? Então, deputada, eu sou portuguesa, né? Apesar de já ser orgulhosamente paraibana, já tenho a minha naturalidade paraibana, mas eu venho de um país que é exemplo disso. Portugal foi um país intervencionado pelo FMI em 2008, tinha as contas públicas muito mal, e Portugal saiu de uma crise graças à cultura e ao turismo. Porquê? Porque entendeu que a cultura seria a base para atrair o turismo, através do património histórico. Por exemplo, a gente tem o Forte de Santa Catarina, que tem um alto apelo turístico e está lá, largado, assim, sinceramente. Eu sempre que tenho amigos aqui, a gente visita, mas é com muita dó, porque falta uma expografia, faltam algumas coisas que contem a história da Paraíba. É um monumento histórico, sim, conta a história do Estado. Estou dando esse exemplo, né? Mas no que toca a essa intersectorialidade que o Alexandre estava falando, realmente a cultura ela é muito grande e muito dinâmica nesse sentido, né? Então ela perpassa muitas áreas. Dando inclusive até, por exemplo, ontem foi anunciado Minas Gerais, que é um estado ultraliberal, né? O Zema, do Partido Novo, que é o governador, está aí, para mim é um dos piores governadores que a gente tem, mas ele anunciou um pacote para a cultura e para o turismo em negociação com mais de 60 entidades civis. Então, veja, a direita enxerga que existe essa possibilidade. Eu acho que às vezes o centro também tem que enxergar que existe essa oportunidade, não é? Então, eu acho que a Paraíba, eu vou dar um exemplo de coisas que já se fazem, inclusive. Se a gente parar para pensar, a Caiana dos Crioulos, um exemplo típico de algo que já é feito. Eles fazem vivências de um dia no Quilombo, lá em Lagoa Grande, em que as pessoas vão passar um dia lá e deixam dinheiro lá para consumir a cultura, porque tem apresentações culturais, tem um passeio onde é feita a contação, onde eles contam as lendas do Quilombo. É um dia espetacular e isso é uma coisa que é assim, faz falta a gente integrar essas rotas. Eu, quando vim morar aqui, eu tive muita dificuldade em entender o que é que havia, o que é que acontecia na cidade. Está faltando passarmos isso para um plano tecnológico, aplicativos, sites, onde essa informação esteja contida e em que o turista que fica na orla do Cabo Branco consiga saber o que é que está acontecendo no Castelo Branco, nos bancários, no Bessa, Mangabeira, e se ele quiser ir dar um rolê, ele já na mesma hora chama o Uber e vai, porque a gente precisa descentralizar esse dinheiro da orla para o interior da cidade e para outros bairros, por exemplo. Por que não no Roger? Né? Por que não ir para Tambaba, para o sítio Tambaba, no Conde? Quer dizer, a gente tem muita coisa que é fácil de fazer de bate e volta. Não é um estado tão grande que impeça essas coisas, não é? Tem E gente que tem vai... uma orla maravilhosa, né? Exatamente, exatamente. E que a gente pode contribuir, inclusive, com essas experiências, de trazer a cultura, conversando com o turismo, mas a gente também tem um problema. A PB Tour também é um órgão esvaziado financeiramente, a nível orçamentário, não tem muito dinheiro para fazer muita coisa. Por exemplo, Pernambuco, quando quer divulgar o turismo de Pernambuco, leva artistas para o metrô de São Paulo fazer apresentação. Não. É dessa forma, eles vendem o turismo de Pernambuco com um concerto, um show do Alceu Valença dentro do vagão do trem na linha amarela de São Paulo. Então, é inacreditável a potência que a gente tem aqui. Até porque, assim, a gente tem pessoas, a gente tem artistas que, infelizmente, repare, a gente tem artistas que acabam não ficando no Estado e indo embora porque não têm como sobreviver no Estado. Então, que saem daqui e vão viver fora, quando o ideal é que esses artistas se fortaleçam para se manterem aqui, para fazer as suas circulações fora, voltarem para cá com essas bilheterias, esse dinheiro ser distribuído aqui no comércio local, certo? E a gente ter essas pessoas vivendo nas comunidades onde elas são, correto? Então, eu acho que essa articulação de educação, ciência e tecnologia, desenvolvimento humano, porque a cultura também tem um papel importantíssimo no desenvolvimento humano,
turismo. E eu me atrevo até a falar na questão de presídios mesmo, que a gente também tem, pode dar uma colaboração muito grande na reintegração das pessoas, né? Então a cultura nestas áreas todas teria que ser uma frente muito ampla de conversa. E quando a gente fala e propôs à Seculto ano passado, a gente apresentou um pacote, um projeto, um plano para a economia criativa, já pensando nessa escala grande, desse chapéu maior, que não é só a cultura. A gente falou na possibilidade de ser criada essa força-tarefa dentro do governo, que inclusive deveria reunir deveria ser uma agência dentro do governo, como, por exemplo, o Ceará criou essa agência, né? É uma agência de desenvolvimento pensada para a criatividade, e de se fazer um fórum de investidores no sentido de trazer os empresários juntos e dizer, olha, vamos trabalhar aqui em conjunto e ver o que é que a gente pode conversar, porque é preciso haver esse diálogo entre o poder público, o poder privado e a sociedade civil. A gente só vai ter uma sociedade melhor, com menos dores, com menos dramas, quando a gente tiver esse diálogo afinado, porque de resto, cada um puxando para o seu lado já não vai resolver. Então, seria fundamental que isso pudesse realmente acontecer, uma agência de fomento que planejasse 360 graus, que o investimento do governo do Estado seria ridiculamente baixo para isso dar certo. Eu tenho a certeza que é muito interesse até dos próprios empresários que isso venha a acontecer, porque qual empresário que não quer ter o hotel 100% cheio? Não é? Qual o restaurante que não quer ter? Quais os teatros? Todos os teatros querem ter bilheteria esgotada, não é? E a gente consegue fazer isso. É só combinar direitinho que a gente consegue fazer isso. Muito importante. Adriano, como é que você analisa a importância de mediarmos com o turismo, mesmo com a universidade, nós temos um departamento de música, nós temos fundamental para a universidade, reconhecido internacionalmente, né, e que pode somar esforços nesse momento. Eu acho que é o momento de agregar forças. Como você analisa isso aí, Adriano? Então, você citou a universidade, eu sou bacharel lá, né? Inclusive, quando eu chego em outros lugares, quando eu estou em turnê, alguma coisa, você formou em música, eu formei na Universidade da Paraíba, quer dizer, tem um nome, tem uma força grande, né? Eu penso o seguinte, que toda mediação, qualquer seja o setor, ela é bem-vinda, não se faz nada sem ajuda, né? Não se faz nada só. E a música não é arte, né? Ela tem essa vertente, como já citaram aqui, que ela abrange muita coisa, não só o turismo, vários setores a gente pode estar inserido nela, né? Então a gente pode ter um diálogo com vários setores. A cultura é tão forte que faz lugares ser reconhecido por causa, quem conhece Cabaceiras por causa dos filmes, né? Ou cidades que são conhecidas por causa do seu artesanato, né? E é muito interessante essa história da coordenação de um fórum que coordena isso, porque existem aqui na cidade, voltando só para a nossa cidade, existem lugares com vários movimentos, mas são isolados. Como Dina falou, precisa-se de um movimento que une essas ideias. Não só concentrar o turismo num lugar, praia, mas tem muita coisa bonita na cidade, no estado, né? E fácil de fazer. E complementando com o que Dina falou sobre o investimento não é alto, e digo mais, não é alto e tem um retorno imenso, tanto para a sociedade como para a economia. A movimentação é muito grande. Então, eu acho de fundamental importância esse diálogo, esses fóruns, que aconteçam sempre e com isso a gente consegue fazer as coisas, com isso a gente consegue ganhar as coisas, entendeu? Com esses encontros. Acho de plena importância. Então, Dina, Adriano, Alexandre, o objetivo dessa live hoje nossa
primeiro, inicialmente, a gente apresentar essas questões, porque tem muito artista se sentindo completamente isolado, né, achando que não tem alternativa, né, procurando outro caminho a seguir, que não a arte, né, e achando que ele não tem como se agregar a outros, não existe um projeto coletivo. E eu acho que o momento ele requer que a gente construa essa unidade, né, que a gente construa esse movimento. Então, eu estou entrando, eu acho que é fundamental que a gente chame o governador, o secretário de Cultura para o debate, né? Afinal, de contas, tanto do município como do Estado, ampliar essa discussão para que eles possam se posicionar. É preciso respostas, né? Nós estamos querendo que o poder público ele diga qual é a responsabilidade e qual é o papel dele nesse processo, né? Eu penso, e eu estou dando entrada num requerimento, né, pedindo ao governo do Estado, ao secretário, que receba o fórum, que realize uma grande reunião virtual, né, com a presença do fórum, com a presença dos deputados que têm projetos, né, da Assembleia Legislativa, uma instância, um poder importante nesse momento, e, ao mesmo tempo, estou tentando também fazer essa articulação, que eu acho que o fórum pode assumir isso, com o segmento do turismo empresarial aí, do turismo, com a universidade, o departamento de música, talvez o que a gente quer propor aqui, um grande manifesto assinado por muita gente em defesa da cultura, de proteger a cultura, como nós tivemos um grande esforço de vários segmentos. Você falou aí na área desenvolvimento humano, na área assistencial, nós conseguimos um esforço enorme para reunir todos os deputados que têm frentes de assistência social no país. Reunimos aqui na Paraíba virtualmente, né, mas reunimos, e desse fórum redundou muita coisa, inclusive propostas importantes na área da proteção social, da assistência social. Acho que a gente pode e deve fazer o mesmo com a cultura, né? Iniciar com um manifesto que a universidade possa assinar. Tem muita gente lá querendo apoiar, querendo saber como pode contribuir com essa luta, né? Ampliar para os municípios, para que possa assinar. Eu acho que os secretários de cultura dos municípios, onde tem esses secretários, precisam também se posicionar, dizer a importância dessa iniciativa, de um programa de apoio, de ações efetivas para os artistas dos municípios, e como isso vai impactar na economia desses municípios. Então, essa ampla frente, Dina, minha preocupação agora é como a gente pode ampliar e qual é o papel dos deputados da Assembleia Legislativa. Nós tivemos 12 deputados, né? Então, qual é o nosso papel nesse processo, né? Para além do projeto que nós apresentamos, né? O que é que o segmento, né, espera dos seus parlamentares? Todos nós somos votados por muita gente, inclusive pelas pessoas que fazem o segmento cultural na Paraíba. Então, o que é que vocês esperam? Como nós podemos fortalecer essa frente, né? Quais são as ações para além do projeto? E também, se vocês puderem detalhar, porque eu sei que vocês sistematizaram, né, os 3 projetos existentes, têm requerimentos, né? Como vocês fizeram isso? Atende a todos, porque também há muitas dúvidas daquele artista que está lá no município, que não tem muita articulação. Serei contemplado ou só serão esses que estão à frente do movimento? Como é que quais são os critérios
como é que a gente, uma vez o projeto aprovado, sistematizado, unificado, aprovado, como é que nós vamos poder acessar essa renda, poder também ter acesso a todos os itens que o projeto contempla. Então, para a gente unificar cada vez mais a luta. Que a gente possa sair dessa live com algum encaminhamento prático nesse sentido. Você quer começar, Dina? Na verdade, eu acho que o Alexandre pode falar mais sobre o substitutivo, porque ele ele é melhor de leis, eu acho. O Alexandre é muito bom nesse quesito. Eu queria talvez também só contextualizar um pouco. O ano passado, quando este atual governo tomou posse, a gente pediu reunião na Secult para apresentar alguns movimentos culturais, não é? E o secretário, na época, sugeriu a criação de uma comissão mista, que ele chamou Comissão Mista de Fomento e Financiamento à Cadeia Produtiva da Cultura. Era assim um nome grande, da qual o Alexandre fazia parte, eu também fiz parte, Marco Aque, enfim, várias representações de vários movimentos. E são dessas reuniões que nasce a gente já tinha uma parte do estudo feita, né, sobre os números do Estado, e são nessas reuniões que a gente consegue saber mais dados para ampliar o nosso estudo e para chegar a uma realidade. Por exemplo, a gente não sabia quantos fundos é que existiam na Paraíba, e descobrimos que são 31 fundos, que 5 não funcionam, sendo que um é exatamente o nosso. Então, foram dados que a gente acabou compilando, todos eles juntos. A questão, nós estávamos com muita esperança quando essa comissão foi criada, porque a gente se instigou muito. Então, a gente achou que tinha uma secretaria que estava realmente disposta a nos ouvir e a receber um estudo embasado em dados e que iria implementar esse mesmo estudo. A questão foi que, deputada, a gente trabalhou, e preciso também deixar isto claro, que todas as pessoas da sociedade civil que integraram essa comissão não tiveram nem sequer ajuda de custo, tá? Então as pessoas foram voluntariamente, não houve qualquer pagamento. A gente fez um estudo de 43 ou 42 páginas, dando todos os caminhos para a Secult, e o secretário simplesmente engavetou e ainda nos exigiu que a gente fizesse o PPA da cultura, que é uma coisa que não compete à sociedade civil. Então, e a partir daí a gente acabou desistindo de dar sequência, porque eram reuniões quinzenais de manhãs e tardes completas, que é assim, todo mundo tem o seu trabalho e precisa pagar as suas contas, não é? E desde novembro, se eu não estou em erro, que não existem mais reuniões. Então houve, de facto, essa abertura, mas foi uma abertura que morreu, queimou na largada, né? Com muita pena nossa, e que acabou nos mantendo durante um ano nessa expectativa de que alguma coisa iria acontecer, acabando não acontecendo. No nosso projeto, no nosso planejamento e na nossa proposta, a gente previa uma refundação completa do sistema de financiamento e fomento, de todo o aparato legal, inclusive. Então, seria revista toda a legislação no sentido de ser feito uma coordenação maior, porque assim, eu não posso ser produtora de um evento que tem chance comercial de captar recurso junto a empresas e está competindo com o mestre. Não é? O mestre tem direito a receber um dinheiro direto do Estado muito mais do que eu, que tenho um evento comercial, não é? Então, basicamente, a ideia seria, inclusive, ativar. Imagine-se, o governo nem sabia que tinha uma lei de incentivo fiscal aprovada e funcionando pelo CONFAS. Isso foi uma descoberta que foi feita no meio desse processo, dessa comissão. Então, a gente fez esse planejamento, e o que eu sugiro, deputado, e que realmente eu acho que a gente poderia ser esse nosso trabalho, já pensando no amanhã, era esse novo arcabouço legal. Inclusive, e aqui eu sei que a gente sempre vai cair no problema da inconstitucionalidade ou constitucionalidade, mas inclusive o FIC precisa ser um fundo financeiro, ou não pode ser um fundo orçamentário. A gente tem que ter uma fonte de receita que obrigue o fundo a ser executado todos os anos, sim. Já houve conversas também com
o secretário executivo da Receita. Ele, quando a gente apresentou o nosso estudo, ele perguntou, mas porquê que o fundo não funciona? E nós, pois é, porque ele, quando viu os dados, ele também achou pertinente para o Estado. Então, eu acho que nesta congregação de esforços e chamando também a parte financeira para trabalhar, que foi disponível para nos ouvir o ano passado, eu acho que a gente conseguiria montar um arcabouço legal e que fosse maior que a cultura, como é óbvio, pegando o que a gente estava falando há pouco, né? E de fazer algo que efetivamente colocasse a Paraíba na frente. Repare, nós temos as condições geográficas. Se a gente parar para fazer uma comparação, a Paraíba é muito parecida com a Califórnia. No quesito geográfico, tem deserto também, né? A Califórnia também tem o semiárido, também tem o litoral e também vive da monocultura. A Califórnia é a grande exportadora de laranja, né? De suco de laranja e de uva. E nós também temos esse problema da monocultura na agricultura. Mas hoje a Califórnia é a maior economia dos Estados Unidos. E porquê? Por dois motivos. Tem um Silicon Valley, que a gente tem já um embrião lá em Campina Grande, a gente já tem essa potencialidade, o parque industrial está montado, que está ligado ao Estado, inclusive, e ao UFCG. E a gente tem e Hollywood. E a gente já tem Hollywood, né? Como o Adriano bem lembrou, a gente já tem Hollywood. Então é uma questão de se a gente fizer um investimento coerente no cinema, a gente poderia ter uma Film Commission na Paraíba. Neste quesito do consórcio Nordeste, que ainda estamos falando então nessa outra escala, que inclusive já existe uma propositura do consórcio Nordeste, no sentido de se fazerem estudos para a cultura, já existe esse documento. A Paraíba podia sair na frente se apresentando. Nós queremos uma Film Commission. O que é uma Film Commission? É a atração de investimento para o cinema aqui na Paraíba. Ou seja, as grandes produções que querem vir filmar aqui, que vai ser mais barato, vão ter um incentivo fiscal e quanto mais pessoas contratarem da Paraíba, maior o incentivo fiscal e quanto menos contratarem, menor o incentivo fiscal. O cinema é a sétima arte, então a gente vai estar mexendo com diretores com fotografia, a gente vai estar mexendo com música, a gente vai estar mexendo com todas as outras linguagens artísticas. Então existem essas estruturas, elas não são nada difíceis de operar, elas não são caras na implementação, elas são necessárias do ponto de vista formal, legal, porque a gente precisa ter arcabouço legal para permitir isso, e a gente pode pensar em fomento e incentivo fiscal. A gente já tem essa lei. 80% seria isenção de ICMS e os 20% investimento direto da empresa. A gente tem a Lei Rouanet. A Lei Rouanet não é usada no Estado da Paraíba. Deputado, esse dinheiro é dinheiro que sai do bolso dos paraibanos, do imposto de renda de pessoa jurídica e pessoa física e vai para Brasília. Como é que esse dinheiro não fica aqui? A gente tem empresas que operam aqui e que botam dinheiro em projetos de Minas Gerais, de Pernambuco, do Ceará. O Ceará, por exemplo, tem uma instrução normativa, no caso, uma instrução normativa do Executivo, em que o que é que eles fizeram? Qualquer empresa que tenha benefício fiscal por parte do Estado do Ceará, é obrigada automaticamente, faz parte do caderno de encargos de receber um benefício fiscal, é obrigada a aportar todo o recurso de renúncia fiscal de imposto de renda de pessoa jurídica em projetos do Ceará. Agora a questão é a seguinte, a empresa tem que pagar R$1 milhão de imposto de renda. 12% desse valor, tá? Que não é pouco dinheiro, a gente está falando, por cada R$1 milhão são R$120 mil. R$120 mil iam ficar aqui. É dinheiro para um Estado que o discurso do governador é sempre que é um Estado pobrezinho, né? R$120 mil é dinheiro, na minha opinião. Eu não diria que não se alguém me viesse oferecer R$120 mil. Então são essas pequenas coisas que a gente pode fazer para fixar o investimento aqui, que não tem custo, absolutamente nenhum, isso não tem custo. O custo que vai ter é o custo de pessoas para operacionalizarem essa agência de fomento e financiamento. E que aí deixa de ser uma mera secretaria. Eu acho que tem que ser uma agência mesmo, que ela é acima das secretarias. Eu acho. Não sou especialista em política, né? Mas eu acho que uma agência resolveria isso com muita tranquilidade, porque aí ela teria essa possibilidade de se passear
pelas várias áreas, não é? Mas, enfim, vou passar para o Alexandre, porque se eu ficar aqui, eu fico falando. Então, vamos ouvir Alexandre. É importante só explicar que isso que Dina falou faz parte de um estudo, né, Dina, que inclusive nós nos dispomos a apresentar com mais detalhamento, com mais tranquilidade, professora Cida, para a senhora, para o seu gabinete, para a sua assessoria também, para que vocês possam dominar também. É um estudo muito profundo. Nós apresentamos a deputada Estela e, enfim, ele está pronto para ser dominado, certo, no melhor dos sentidos, pelas pessoas que queiram fazer essa frente conosco, tá? Porque realmente é muito sério. Os números de evasão de recursos são gritantes, é inexplicável. Eu vou, então, já mais a fundo da questão do PL, certo? Do PL local. Ele tem uma clara inspiração na Lei Emergencial Cultural de nível federal. É preciso dizer que, ao propormos esse PL, tem aí não somente o nosso desejo de ver uma política pública de cultura séria sendo implementada, como também há uma desconfiança muito grande não no projeto que tramita em nível federal, mas no governo federal, certo? O projeto vai ser votado no Senado ainda. Há um lobby muito forte da bancada evangélica para incluir a cultura gospel, certo? Isso é preciso que se diga. Então, o projeto está em disputa. A luta é que ele seja aprovado com o texto original do Congresso. Então, e ainda pode receber vetos do presidente, fora o processo de implementação. Então, há uma pressa em termos também uma legislação local. O que é que o nosso PL, nós todos, né, que estamos construindo, ele diz? O que é que ele diz? Ele está destinado a pessoas físicas e espaços culturais. No âmbito das pessoas físicas, ele veta a acumulação de benefícios previdenciário, assistencial, seguro-desemprego, a não ser o Bolsa Família. Ele é destinado a pessoas físicas que não receberam o auxílio federal. Então, até o próprio deputado Adriano Galdino reconheceu a lisura do que estamos propondo aqui, né? A ideia não é simplesmente onerar intensamente o Estado, fazer uma coisa desregrada, não. É para aquelas pessoas que estão lá em análise há 2 meses ou que tiveram a recusa sem o menor sentido, tá? Então, as pessoas que não receberam o benefício federal, elas não teriam acesso. Pessoas que comprovem a atuação por pelo menos 12 meses, nos últimos 12 meses na área cultural. Ele limita a 2 membros da mesma família e aí ele concede uma cota, digamos assim, 2 cotas às mulheres provedoras monoparentais, né? As mulheres chefes de família, que para mim é uma luta justíssima, certo? Em nível federal e também em nível local. Para espaços culturais, nós prevemos um auxílio no valor de R$ 3.500, pensando que esse auxílio vem, e aí espaços culturais pensando de uma forma muito ampla. Então, a gente vai ter espaços culturais em comunidades quilombolas, espaços culturais em comunidades indígenas, nós vamos ter pontos de cultura, escolas de arte, escolas de capoeira, escolas sabe, das mais que transitem para as mais diversas áreas, escolas de música, enfim, produtoras culturais, produtoras audiovisuais, todo espaço que produza arte e que trabalhe nessa mediação com difusão artística. Então, esses espaços
reconhecidos, inscritos a partir né, que precisam ter necessariamente uma inscrição CNPJ, né, uma inscrição pessoa jurídica, eles receberiam 3 parcelas de R$ 3.500, tendo uma contrapartida de realizar para cada mês de benefício uma ação que pode ser presencial no pós-pandemia ou que pode ser, inclusive, durante a pandemia em modalidade online. E aí, veja, tem um elemento de contrapartida, né? Não é só uma transferência sem você pensar que, sem você exigir nada do outro. E a gente fala exigir no sentido de, vamos aqui, retorna também isso, porque esse é um recurso que vem para você segurar suas contas, segurar teu aluguel, segurar suas contas fixas de energia, água, luz, internet, telefonia, eventualmente teus funcionários, se você tiver funcionários, e então tem que ter uma contrapartida também a esse recurso. Tá? É importante falar também que o projeto ele prevê a possibilidade de se abrir crédito para empresas da área de cultura através do Empreender Paraíba. E o Empreender Paraíba já possui esse know-how, já há uma linha de crédito chamada Empreender Cultural. A grande discussão que ficou ali é inconstitucional, não é constitucional. Nós vimos o último parecer do relator. Nós nos chocamos um pouco, porque o parecer ele se amarrava a miudezas, a palavras, a vírgulas. Em nenhum momento ele apontou para a dotação orçamentária. Isso nos deixou muito chocados, porque, olha, se a grande inconstitucionalidade que vinha sendo falada antes do substitutivo era a dotação orçamentária, agora que nós produzimos um substitutivo com qualidade, com força, adequado, aí eles se apegam a vírgulas. Então, nós estamos falando aqui de um PL robusto, de um PL interessante que atinge diversas camadas da cadeia produtiva, transferindo recursos de diferentes formas, com contrapartida social, certo? Mas parece que é difícil para muita gente compreender que o impacto disso aqui pode ser muito positivo para a Paraíba, para os agentes culturais. Olha, e aí, claro, não querendo dizer que a vida de um importa mais que a vida de outro, mas é chocante nós sermos um Estado que relega seus mestres da cultura popular ao ostracismo, relega seus mestres da cultura popular a uma miséria, e num momento de pandemia não salva esses detentores de saberes, porque são detentores de saberes fundamentais para a construção da identidade paraibana, para a construção daquilo que nós somos. Então, o PL vem nesse sentido, vem para se conectar a essas pessoas, eu acho que com regras também muito claras e muito justas, sabe? Não, sem sobrepor benefícios, sem acumular benefícios e buscando atingir as pessoas que estão, nesse momento, numa extrema vulnerabilidade. Muito bem. Nós temos consciência disso, que é muito robusto, a Assembleia pode tranquilamente aprovar o projeto, vai ter um impacto positivo muito grande, né? E eu pergunto a Adriana, e a gente já vai marchando para finalizar essa live. Adriano, o que é que vocês, da Ordem dos Músicos, esperam da gente, da Assembleia? E como eu quero aqui colocar, né, já colocar o mandato à inteira disposição da luta, à disposição de todos vocês que estão aí dirigindo, organizando o fórum, e dizer que nós entramos nessa luta com muita força e com muita vontade de fazer a diferença. Né? Nós não estamos sós porque tem outros deputados que têm a mesma perspectiva. E é isso que a gente quer que vocês
compreendam, e todos que estão nos acompanhando, que essa é uma luta de muitos, né? É uma luta em que a gente quer, ao mesmo tempo que fortalece a cultura, fortalecer o parlamento no sentido de dizer que é um poder que faz interlocução com a sociedade, com os interesses e com as demandas do povo paraibano. E é exatamente isso que esse projeto representa. Então, Adriano, você já comenta e já aproveita para as considerações finais. Eu quero aqui só mandar um abraço para Renato Lucena, que trabalha aí nessa área, Del Pilar, lá de Pilar, Vomera, Luizinho, Sandoval, Luciana Noda, meu querido mestre Cabedelo. Então, para algumas pessoas aí que estão com muita expectativa que a gente possa contribuir e avançar nessa luta. Então, você falou uma coisa aí fundamental, né? Que é essa proximidade das pessoas com a Câmara. Por exemplo, tem que deixar as coisas bem claras. Muita gente, eu vou falar dos músicos, né? Eles estão meio que perdidos quando se fala de incentivo, quando se fala de certos apoios, ele faz, eu vou estar dentro? Será que eu estou ou não? Isso não só na esfera estadual, como na federal, né? Depois dessa ajuda dos 600, é muita gente que chega lá para perguntar, eu estou dentro, eu disse, calma, vamos resolver, você não é músico? Não, mas é porque eu sou um músico, mas eu toco num barzinho, eu não sou igual ao músico da orquestra, não sou igual. Então, assim, falta a gente chegar mais junto desse povo, porque todos têm que ser contemplados, entendeu? Não pode ser uma área específica ou um grupo específico, tem que ser todos contemplados. E, assim, minha preocupação é como faremos isso? Por que eu pergunto isso? Todo mundo sabe que música é uma coisa que todo mundo gosta, e muita gente, por exemplo, tem seu violãozinho em casa, né? Quem não tem seu violãozinho em casa e faz seu lazer e tal, ele pode, se não houver, obviamente, uma filtragem, ele pode ser contemplado. Então, esse é o meu medo, da gente conseguir fazer essa filtragem, né, sem deixar ninguém de fora, certo? Essa é a preocupação. E, assim, falando-se de projetos, logo no início dessa pandemia, quando não tinha essa restrição toda, eu já expus alguns projetos, né, em que pegava os projetos já existentes, né, que existem tanto no Estado como na Prefeitura, né, os projetos culturais, e fazê-los, não deixar de fazê-los sem público, certo? Que você continuaria dando ao artista o trabalho, tanto o artista como todas as áreas, como você falou, né? O técnico, o câmera. Você faria o mesmo projeto sem público, num lugar aberto, seguro, e disponibilizaria para o público isso, né? Essa era uma ideia. Agora não está mais difícil, mas pode ser uma ideia estudada para quando começar a flexibilização. A gente não precisa parar os projetos, a gente pode adaptá-los, entendeu? Porque, assim, não é só resgatar a questão financeira, lógico que é importante, né? Ninguém vive, mas é a questão do orgulho, como o Alexandre falou, né? A questão psicológica. Os músicos, além de estar sofrendo a parte financeira, eles estão assim, capacitados, assim, o que é que eu vou fazer agora? Eu não consigo pegar meu violãozinho e tocar, não consigo fazer isso. Isso é o que eu sei fazer, o que é que eu vou fazer? Então, tem essa parte psicológica. Então, esses projetos, não para agora, mas para uma coisa mais futura, podemos dar continuidade. Não precisa, eu já ouvi rumores que assim, esse ano não vai ter mais nenhum projeto, não precisa disso. Eu sei que vai ter dificuldade financeira, que não vai ser fácil para as empresas, que as empresas também, quem são parceiras, mas há de se fazer um esforço para esses projetos não pararem, se adaptarem, entendeu? Então, a única ressalva que eu tenho é isso, e assim, como a gente faria isso no próximo discurso, dessa filtragem, e que vai ser um pouco difícil, mas para não deixar ninguém de fora, nenhum músico.
E Obrigada. agradeço muito, Cida, ao convite. Agradeço a Dina, Alexandre, bons debatedores. Muito obrigado pela presença de vocês. Agradeço a todos. Agradeço demais a sua presença, o contato você foi super acessível e estamos juntos, tenha certeza disso. Dina, já aí para fazer as considerações finais. Foi um enorme prazer, viu, Dina? Você é português, eu adoro a sua terra. Fiquei verdadeiramente apaixonada. Né? Me diziam, não é acessível, é ruim para você. Para mim foi maravilhoso. Não, o país evoluiu muito. Diga, a recíproca é verdadeira, né, Dina? Como você adora a nossa. Que é sua também. Tanto que eu tirei a naturalização, né? Não, a Paraíba me lembra muito Portugal. Acho que, inclusive, é talvez por daí esse lado afetivo que eu tenho com a Paraíba. Quando eu vou para o sertão, me sinto muito em casa. Ouço a minha avó falar muitas palavras que são desempoeiradas, né? E eu morei em São Paulo, aí quando eu cheguei aqui, eu achei, nossa, mas eles falam aí, estou em casa, né? Aquela sensação. Mas, enfim, pegando aqui um pouco o que o Adriano falou, eu acho que realmente o que está vindo pela frente é a reinvenção, né? Já se fala em... A Europa já começou a retomada, né? Então começaram os shows em drive-in, estão fazendo show em drive-in. Em Portugal fizeram já um, na Holanda também já fizeram. Os cine drive-ins, que eu acho que é inevitável, inclusive, né? Talvez este mundo virtual, eu acho que as lives cansaram um pouco. Eu falo aqui, eu fiz o festival Eu Fico em Casa PB, passaram 111 artistas pela programação, foram 4 edições, mas foi muito importante porque a gente atingiu 290 mil pessoas no Brasil inteiro. Então, as lives são importantes também para exportar o que é feito aqui e porque as pessoas acabam indo consumindo a música nas plataformas e pagando, né? O Spotify, enfim, o YouTube, se envolver o YouTube do artista. Então, eu acho que isso também é muito importante. A gente não pode descurar esse mundo digital, porque ele, enfim, agora mais do que nunca é nele que a gente praticamente está vivendo, né? Mas é complicado porque a gente vive um problema de falta de inclusão digital no Brasil, né? Se na capital algumas pessoas têm dificuldade em acessar, bom, está aí a questão da educação, como é que a educação pública está tendo problema, né? As pessoas, os alunos não estão conseguindo ter aula, né? Então, os mestres, as mestras, eles também não têm, muitos não têm nem um celular em condição de fazer uma transmissão, né? Então, eu acho que talvez uma coisa que a gente pudesse fazer, Adriana, e até fica aí o desafio, seria talvez nos unirmos um pouco mais, de fazermos algumas ações de formação, que eu acho que se poderia, sei lá, como fazer a sua página de Instagram, coisas muito simples, mas são coisas que às vezes as pessoas realmente elas não sabem como fazer, né? Então, a gente poderia também dar essa força nesse sentido. Mas, enfim, para finalizar, deputada Cida, eu quero agradecer demais esta oportunidade, a conversa foi maravilhosa. Agradecer a Adriana, a Alexandre, a todas as pessoas que nos estão acompanhando. Eu acho que falta realmente falarmos mais e falarmos mais publicamente das nossas questões e das muitas possibilidades, porque quanto mais pessoas pensando, melhor. A roda não se inventa sozinha, né? Então, agradecer por tudo mais uma vez. Concordo muito, Dina, e já digo, minha empatia com você vem também de Portugal, já vi tudo. Ótimo. Alexandre. Nina chegou e... A gente se conhece há muito tempo, né, Alexandre? Bastante. Dei muito trabalho, não foi, professora, também? Querido. Mas tive o prazer de ser estudante enquanto a senhora era diretora do CCHLA, que foi uma gestão belíssima, foi uma gestão em que o CCHLA e os cursos de arte, de cultura cresceram muito. Eu acho que o centro ganhou bastante e a universidade como um todo, viu? Só para fazer o registro aqui de que tive essa experiência também sobre sua gestão. Veja, eu queria falar algumas questões que eu acho que eu esqueci de passar por elas, bem brevemente. Há
há algumas pessoas que dizem, não devemos apoiar a cultura porque senão, porque é igual a todos os setores estão passando a mesma situação. Não, nem todos os setores estão passando a mesma situação. Sim, há setores que, assim como a cultura, estão impactados, mas nós precisamos pensar, olha, setores como a saúde, ou como as farmacêuticas, ou como a indústria farmacêutica, nunca vendeu tanto nesse momento. E está ganhando muito, porque as pessoas estão numa corrida louca, através de medicamentos, e comprando, sabe, fazendo estoque. Então, assim, vamos com calma. Não vamos passar uma régua achando que todos os setores são iguais, que tudo é igual. É preciso a gente ter sensibilidade, que os setores têm suas particularidades e que eles também têm sua contribuição no panorama econômico. Outra questão que eu gostaria de colocar é que a chegada dos recursos futuros da Lei Emergencial Cultural não é uma conquista por cima, não é uma conquista apenas de secretários, apenas de prefeitos, apenas de gestores. Não, é uma conquista que se dá também na base do movimento cultural. Nunca vi um movimento cultural tão envolvido e ativo, e marcando deputados, marcando senadores, marcando gestores, postando, gerando debate, gerando discussão, gerando conferência. Então, há uma conquista aí que vem também da base. Então, no processo de implementação, nós não podemos deixar de considerar as questões trazidas pela base, pelos agentes culturais, pelos movimentos, pelos fazedores de cultura, pelos mestres. É preciso ouvir, até porque nós estamos falando de políticas públicas de cultura, e se nós não entendermos que as políticas públicas de cultura só têm legitimidade quando elas trazem uma dimensão participativa, uma dimensão democrática, então nós vamos abrir mão da maior conquista que nós tivemos nos últimos anos, que foi pensar a política pública no centro de um processo participativo, em conferências, as 3 conferências nacionais de cultura que se realizaram nos estados, nos municípios, o Plano Nacional de Cultura, os planos estaduais que foram construídos. Infelizmente, nós não temos o nosso ainda, mas tudo isso movimentou e mobilizou uma gama de agentes para uma cultura de participação. E uma cultura de participação na cultura. Então, veja, nós não podemos, nesse momento, deixar de ouvir as vozes que vêm da base social, da base cultural, dos nossos mestres, dos nossos fazedores de arte e de cultura. Eu coloco a provocação, professora Cida, senão é o momento também da gente pensar uma conferência de cultura online, certo? Estamos num momento em que podemos nos conectar. Na nossa reunião, no nosso fórum virtual, fiquei muito emocionado pela presença de Cajazeiras, de Souza, do Brejo. Então, se é um momento que nós podemos nos conectar através de recursos como esse, vamos usar, vamos nos conectar aos companheiros e companheiras que estão no estado de canto a canto. Então, eu coloco a provocação para a gente pensar na possibilidade de construir uma conferência. E aí pensarmos também nos mercados futuros, porque nós estamos vivendo esse momento, mas nós vamos superar, nós vamos atravessar esse momento e precisamos pensar nos mercados futuros, em como vamos nos reinventar, e eu acho que a palavra é reinvenção mesmo, reinvenção nos guiando aí. Nós da cultura não temos dificuldade em nos reinventar. A criatividade é o nosso maior insumo. Quando falamos em economia criativa, quer dizer que a criatividade é o nosso maior insumo para essa economia. Ela é um insumo limpo, sustentável, não apenas renovável, ela é inesgotável. Quanto mais se investe na criatividade, mais ela é gerada. Então, esse é o momento de investirmos na criatividade, na identidade cultural, na nossa potência cultural, porque nós temos, não há dúvida, nós temos.
Eu quero agradecer bastante o espaço, quero agradecer o seu mandato, o envolvimento, a proposição, a disposição em dialogar, em mediar. Então, agradeço demais essa oportunidade e me coloco à disposição sempre que for necessário. Quero agradecer imensamente a vocês o espaço que nos dá também para que a gente possa dizer dos valores e do que nós representamos em termos de mandato. A interlocução com a sociedade, bandeiras que nós assumimos compromissos com muitos segmentos, segmento da cultura, das mulheres, das pessoas com deficiência, dos mais pobres, da educação. Então, o nosso mandato é um instrumento a serviço da luta e do avanço na construção de uma sociedade mais justa e igualitária, que eu tenho certeza que é tudo isso que nos une, que todos nós queremos. Então, me coloco inteiramente à disposição de vocês. Quero finalizar com uma frase importante de um autor que eu gosto muito, que diz que nós estamos em tempos de gente cortada, tempo de divisas, mas nós também estamos em tempo de reinvenção, de resistência e de luta, e eu tenho certeza que a humanidade ela não se coloca questões que não possam serem resolvidas. Então, que a gente caminhe para a construção da valorização de um patrimônio do povo brasileiro, e eu diria da humanidade, que é a cultura, né? E que a gente caminhe para dias melhores. Só existirá democracia e dias melhores se a gente valorizar a cultura e se considerá-la um patrimônio de cada cidadão e de toda a sociedade. Então, meus queridos, muito obrigada pela oportunidade, um beijo a quem nos acompanhou e tenha certeza, a luta está só começando. Beijo para vocês. Beijo.